Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz, mais uma vez aqui com vocês, uma manhã de renovação da misericórdia do Senhor e só por isso estamos aqui, graças a Deus. Nós vamos fazer uma reflexão sobre as surpresas da graça de Deus. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia, caso você tenha uma aí disponível, em Atos capítulo 13. É um testemunho de Paulo na cidade de Antioquia, mas nós vamos apenas pegar um pedacinho aqui dessa passagem. Está a partir do versículo 38. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Então Paulo está pregando ali em Antioquia e ele fala, vocês se rejeitarem a palavra de Deus, né, talvez seja porque vocês ficaram achando que era algo tão grande, tão maravilhoso, uma graça tão disponível, né? Existe uma porta, né, aberta assim para vocês, porque Deus mostra essa face, né, de bondade de tal maneira que vocês vão pensar, não, isso aqui não pode ser verdade. E aí vai se cumprir a profecia de Abacuque: vede, ó desprezadores, Deus vai fazer algo tão grande na presença de vocês, vai ser uma surpresa tão enorme que é capaz até de vocês desconfiarem. Será mesmo que Deus seria capaz de fazer isso? Será que Deus amaria tanto? Será que a graça estaria tão acessível a mim e a todos nós? Então eu queria tomar esse texto como, na verdade, quase um padrão, não é, da manifestação da graça de Deus nas Escrituras. Nós vamos aqui falar um pouco, comentar um pouco aqui sobre algumas passagens que, na nossa opinião, revelam que a graça de Deus, além de ser uma graça maravilhosa e transformadora, ela também surpreende o homem, ela também faz com que, em algum momento da vida, quando nós nos deparamos com ela, né, fiquemos até perplexos, né, e o Senhor nos põe em uma direção, né, que jamais pensaríamos que trilharíamos, né? Eu tenho experiência com isso, talvez você também, quando Deus age de modos muito fora do nosso cálculo, né? Fora da nossa caixinha de pensamento que restringe, né, o poder de Deus. E o próprio Paulo, na realidade, ele é uma grande surpresa da graça de Deus, né? Para começar com ele. Porque Paulo, você sabe muito bem, ele foi selecionado por Deus para uma missão que ele, Paulo, segundo a sua própria cabeça e os seus propósitos iniciais, né, ele existia exatamente para destruir e eliminar essa falsa crença no meio do povo de Israel. Não é? Ele perseguiu o caminho de Deus, não é? Ele perseguiu os cristãos de uma maneira feroz, como você sabe muito bem. E quando ele se converteu, né, ele não estava ainda a Damasco a passeio. Né? Ele pegou autorizações dos sacerdotes para fazer uma interlocução ali junto com as sinagogas, né? Porque os judeus estavam dispersos por várias partes ali das regiões, né? Várias cidades fora de Israel. Ele estava indo para Damasco, onde havia também sinagoga, e a caminho, né, como você sabe, brilhou aquela luz, né? Então a surpresa da graça de Deus na vida de Paulo, né? Ele acabou se tornando a pessoa mais improvável, né, no seu tempo, como pessoa que poderia assumir-se como cristão. E até a tal ponto, né, foi essa surpresa que ele teve dificuldade, né, inicial de entrar em comunhão com os irmãos, porque evidentemente havia um olhar de profunda desconfiança sobre a conversão de Paulo. Será que não seria mais uma estratégia para que ele viabilizasse esse seu propósito, né, de acabar e extirpar, né, essa crença ali em Israel? Paulo ele fala que ele era blasfemo, insolente, não é?
que ele obrigava inclusive os cristãos a blasfemar. Um dos discursos que ele faz perante Agripa, ele explica isso, que ele era uma pessoa que realmente se colocou, né, contra o evangelho com todas as suas forças, né? Ele colocou a sua energia, o seu tempo com esse propósito, porque ele queria purificar, na verdade, Israel dessa falsa crença segundo a sua perspectiva no momento, não é? Mas Deus, não é, o pescou de uma maneira extraordinária, não é? Deus mostrou a sua graça de uma maneira realmente maravilhosa, não é? E Paulo, ele acabou sendo um exemplo, não é, sendo um modelo, ele mesmo se explica assim, de alguém que está profundamente mergulhado na ignorância, na escuridão, nas trevas, mas que exatamente por isso vai destacar essa graça, pelo fato de ele ser, né, apesar de tudo, de todo o seu passado, né, um beneficiário dessa graça. Né? Isso é uma coisa extraordinária, como ele fala em 1 Timóteo. Ele fala que no passado, por causa da sua ignorância, ele era, como eu falei, um blasfemo, um insolente, alguém cheio de maldade no coração, e ele mesmo se define como dos pecadores o principal. E não que Paulo agora estivesse abrindo mão da vocação cristã, porque se você já prestou atenção nas cartas de Paulo, ele sempre trata os cristãos, né, com essa vocação. Vocês foram chamados para serem santos. O Senhor, né, nos desarraigou do império das trevas, né, deste mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Então a tônica de Paulo é sempre assim. Mas o que aconteceu então em 1 Timóteo, que ele disse que ele é o principal pecador? O que ele está fazendo é destacar a graça de Deus. Porque fora dela, a parte da graça de Deus, o que sobe é só um Paulo que não é justo, porque não existe nenhum justo sequer. Essa é a minha história e a sua história. Então a percepção da graça, ela trouxe e nos traz, né, um crescimento, como trouxe também para Paulo. Então ele acabou sendo uma grande surpresa para a igreja, e exatamente por isso também um grande presente, porque ele era um grande opositor, mas mesmo os grandes opositores à palavra de Deus, eles podem receber, não é, a chance de se tornarem, não é, os mais aplicados, inclusive na mensagem que antes era combatida, né? E nós precisamos também ter essa perspectiva, porque muitas vezes nós começamos a desconfiar, não é, da possibilidade de conversão de alguns amigos, de algumas pessoas, não é, e julgamos e prejulgamos. E quando na verdade o que estamos fazendo é limitando, não é, o poder de Deus, inserindo Deus numa caixinha, não é, e trazendo, né, fronteiras que Deus não conhece ao seu poder. E isso nós não podemos esquecer. Então Paulo foi uma grande surpresa, né? E Deus quer nos surpreender também com outras pessoas que talvez Deus vai acrescentar à igreja, acrescentar ao nosso convívio como gente que vai ser salva, santa, né? Justificada, renovada, regenerada pelo seu poder, em nome de Jesus, né? Então Paulo, ele se mostra como essa vitrine, né, do poder de Deus e do que esse amor, né, que é operante, né, nos seres humanos, pode fazer. Um outro exemplo que nós nos recordamos, e eu em particular tenho um grande apreço para essa passagem, na verdade ela acaba sendo uma das passagens preferidas das pessoas, né, embora seja muito conhecida, que é o momento em que Jesus evita o apedrejamento de uma mulher pecadora, né? Ali, né, em particular, eu vejo uma surpresa da graça de Deus. Porque entenda, aquela mulher, ela foi pega em flagrante adultério e havia testemunhas, né, para embasar aquela condenação, porque a lei de Moisés dizia que onde houvessem, se existissem 2 ou 3 testemunhas, isso seria suficiente, não é, para embasar uma acusação. E ali havia sim as testemunhas. Ela foi pega em flagrante adultério, e aí os religiosos, né, do momento entregaram, né, a presença de Jesus, que era agora, né, aquele rabino que estava fazendo sucesso na multidão. Então eles quiseram parecer. O que é que você pensa, né, para provar Jesus?
né? A lei de Moisés manda apedrejar mulheres como essas. E você o que diz? Obviamente aguardando, né, uma postura de Jesus que fosse divergente, né, da lei mosaica, já que ele já tinha fama de bondoso, de misericordioso e abraçava todo mundo, né? Então eles queriam uma base acusatória, porque Jesus Cristo provavelmente se oporia, né, à lei de Moisés. E aí Jesus vem com uma grande surpresa. Ele não se opõe à lei de Moisés diretamente. O que ele faz é um apelo à consciência das pessoas. O que ele faz naquele momento é dizer: bem, se você tem perfeição moral, isso te dá o privilégio, né, e o direito de começar o apedrejamento. E ali é um momento muito curioso, porque os próprios acusadores, na verdade, desistiram de iniciar o festival de pedradas. Eles não tiveram estômago para fazer. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele foi, por meio de uma frase simples, de uma interpelação muito inteligente, foi capaz de trazer, né, a consciência de pecado para aquelas pessoas, né? E eles desistiram e foi embora. Então, a grande surpresa da graça naquele momento é o fato de quem entrou como apedrejador sentir, na verdade, uma pedrada na sua consciência, né? Foi uma pedrada na sua arrogância, uma pedrada na sua pretensão de justiça, porque quem, na verdade, né, já errou, quem, na verdade, não detém perfeição moral, e essa é a regra do mundo, né, após a queda de Adão, não tem o direito de ter aquela pedrinha no bolso para atacar em ninguém. E isso Jesus Cristo ensinou para eles, e eles foram surpreendidos, né, pela graça de Deus, né? Porque muitas vezes esse olhar, né, acusador sobre as pessoas, na verdade revela uma falta de autocrítica, porque somos incapazes de verificar que muitas vezes, né, aquelas coisas que nos traz tanto espanto acerca das pessoas, escândalo, na verdade existe talvez uma semente delas em nós mesmos, né? E a própria psicologia explica isso, né? Acaba sendo uma projeção do nosso lado, né? Não tão claro, né, e bonito sobre o outro. E isso é uma coisa muito ruim. E Jesus ele traz a luz, mas ele traz a luz para curar, né? Ele traz à luz essas questões na sua vida e na nossa vida que precisam ser tratadas para nos santificar, né, diante do Pai, para sermos mais parecidos com Ele. Então ele fez soltou aquela frase: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, e aquilo se tornou uma grande surpresa da graça, porque no lugar de purificar Israel de uma mulherzinha que cometeu um erro, ele quis, na verdade, fazer uma depuração muito maior, né, naquele momento, fazendo com que os religiosos pretensiosos também verificassem que eles não teriam o direito de executar a pena, ainda que essa pena estivesse prevista na lei de Moisés, né? Então é uma surpresa da graça. Lembro também daquela história, né, conhecida de Jonas, porque Jonas, profeta Jonas, né, todo mundo aqui acho que deve conhecer, muitos são amigos, pessoas que eu já encontro na comunidade. Jonas ele tinha uma missão, né, foi destacado por Deus para pregar a Nínive, porque Nínive estava envolvida, né, profundamente com o pecado, e Deus falou que em 40 dias aquela cidade seria destruída. E Jonas inicialmente resistiu, né, foi para outra cidade, no lugar de ir para Nínive foi a Tarsis. Deus o perseguiu, né, pela sua bondade, porque queria tratar Jonas. Ele foi engolido pelo peixe, depois vomitado, e aí ele cumpriu a sua missão. E aí quando Deus poupou aquela cidade, quando naquele prazo, o prazo de 40 dias, Deus não destruiu, né, o Jonas ele tinha uma alegação, ele tinha um argumento a favor da sua fuga da missão. Ele disse: o Senhor é misericordioso, eu sabia que não ia adiantar nada eu pregar para esse povo, porque se eles começassem a chorar, a choramingar e se arrepender, o Senhor desistiria do propósito. Logo, eu não pequei em fugir. Mas Deus tratou com Jonas
Porque na realidade ele é que deveria receber a mensagem principal, não é? É quando o mensageiro, né, ele precisa mais da mensagem do que os destinatários da mensagem. Eu já tive experiência parecida, né, em que, por exemplo, nós tínhamos uma reunião de oração na Comunidade da Graça que durou muitos anos. Depois nós paramos com a pandemia. Talvez nós possamos retornar com outro formato, né, com outra periodicidade, talvez não diária, não sei. Estamos falando com alguns amigos aqui para verificar isso. Mas aconteceu comigo, eu tive que substituir porque houve ali um vácuo de liderança, isso há mais de 10 anos, 13 anos atrás, e eu fiquei ali, né, dirigindo, e eu achava que eu estava prestando, né, um auxílio à igreja e às pessoas, né, eu estava apoiando. Na verdade fiz isso, mas na realidade eu que fui destacado para a missão fui, né, o mais abençoado e surpreendido com a graça de Deus, porque Deus queria trazer ali naquele momento para mim uma vida devocional mais consistente. Então você quer entrar como abençoador e sai como abençoado. São as surpresas da graça de Deus, né? E Jonas não sabia disso, né? Jonas era o homem, o típico religioso, que quer ver a punição dos pecadores, que quer ver a vingança de Deus contra os ímpios, né? Que quer assistir de camarote comendo pipoca enquanto Deus lança o seu fogo sobre aqueles que não são do seu grupo, né, sobre aqueles que não são do meu cercado, né? E isso é uma coisa muito ruim, mas que se repete de maneiras diferentes, de maneiras sutis, né? Essa resistência muitas vezes que temos, né, de acreditar que Deus pode responder a oração de alguém que não exatamente crê como eu creio, né, que não faz parte do meu grupo, né? Então essa maneira de dividir o mundo, né, entre os que pensam como eu e os que não pensam como eu, e dizer que Deus só está do meu lado, né, é uma arrogância sem tamanho. E Jonas também foi picado por esse mosquito aí, né, do orgulho e do sentimento de facção, né? É Deus comigo contra todos, quando na realidade Jonas era a pessoa que precisava ser consertada e retificada para andar nos caminhos do Senhor, não é? Isso é uma coisa que mostra um pouco dessa surpresa da graça de Deus, né? Ele foi surpreendido quando Deus o repreendeu, ele que era o homem de Deus, ele que era o portador da palavra de condenação e de correção sobre uma cidade inteira. E Deus mostrou como ele é misericordioso, não é? Eu não entregaria a própria sorte, milhares de pessoas, fora animais também, até dos animais, Deus teve misericórdia, como você pode ler lá no finalzinho, né, do livro de Jonas. Outra passagem também que me chama a atenção, essa também conhecidíssima, né, mas que eu diria que não tem tanto destaque e muitas vezes é subestimada, né? Eu já vi e ouvi muitas exposições, não, algumas exposições, né, para ser mais preciso, dessa passagem, até por livros, que tenta, na realidade, minimizar o que é mais óbvio, o sentido mais óbvio da passagem, que é Mateus capítulo 25, que é do grande julgamento. Em Mateus capítulo 25, nós temos ali uma grande surpresa da identificação de Jesus com certos homens, com certas pessoas. Eu tive fome e me deste de beber, tive sede, né, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu, né, fui vestido. Então Jesus ele vai se identificar naquele momento, no grande julgamento, com os famintos, com os esfarrapados, porque não tem roupa. Ele vai se identificar com os doentes, ele vai se identificar com os presidiários, né? Ele vai se identificar com os forasteiros, com os estrangeiros, com os que não falam a nossa língua, né? E os estrangeiros estão aí, não necessariamente aqueles que têm uma outra nacionalidade, mas são estrangeiros às vezes para nós porque não falam a nossa mesma língua, né? Porque não fazem parte do nosso mesmo grupo. E Jesus ele vai se identificar com essas pessoas mais vulneráveis. E a grande surpresa naquele momento, na parábola, é que os que fizeram bem a essas pessoas mais vulneráveis, discriminadas, marginalizadas, disseram, mas nós não vimos o Senhor tendo fome, tendo sede e passando necessidade.
E ele falou: quando vocês fizeram um desses pequeninos, marginalizados, vocês fizeram a mim. Então a grande surpresa é Deus dizer, é Jesus falar: eu estou aí, não é? Eu me identifico com essas pessoas. E esse exercício de misericórdia, né, e de abertura ao outro, na realidade, é ser cristão. E você não estava ainda tomando consciência disso, mas você, agindo pelo impulso do amor, você tem parte comigo. Não é uma passagem realmente muito forte e de pouca, como eu falei, de pouca aplicação e às vezes até subestimada, mas fala sobre a surpresa da graça de Deus. Deus, ele quer surpreender você e a mim com sua graça, não é? Resgatando a nossa família, resgatando alguns amigos, algumas pessoas que nos são tão caras, não é? O Senhor, como está escrito, e talvez a passagem que mais descreve o que é a surpresa, né, da graça de Deus, é aquela passagem de Efésios, porque ele faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então Deus, ele age além do nosso cálculo inicial, né, das nossas estimativas, e nos surpreende, porque ele faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele vai te surpreender pela sua graça, não é? Ele vai fazer isso, mas também vai nos surpreender muitas vezes estando, não é, ao lado e respondendo, né, a súplica de pessoas, né, nas quais nós não apostaríamos nem um centavinho. E essas pessoas são importantes aos olhos de Deus. E que o Senhor nos dê, né, essa percepção da graça de Deus, porque sem percepção de graça de Deus não tem crescimento também. Assim como foi na vida de Paulo, que era completamente dependente da graça de Deus, que dizia, né, e nós acreditamos não por demagogia, porque do contrário isso não poderia ficar escrito, né, não poderia estar registrado nas escrituras, no cânon, não é possível. Ele fala que se sentia o menor de todos os apóstolos. Você vai encontrar isso em 1 Coríntios, capítulo 15, se não me engano. Ele se sentiu o menor de todos os apóstolos. Mas pela graça de Deus, ele falou: eu sou o que sou. E pela graça de Deus, eu trabalhei mais do que todos os outros. Mais do que todos os outros. Mas não eu sozinho, a graça de Deus comigo. Então o desenvolvimento, não é, e esse crescimento que podemos experimentar vem de um aprofundamento do que é essa graça, não é? Que sempre surpreende, que sempre vai além desses limites tão estreitos, né, do nosso pensamento e da nossa cabeça, que muitas vezes não consegue, né, entender os caminhos de Deus, e quando muitas vezes até traçamos, né, o itinerário por meio do qual Deus deve passar para fazer alguma coisa, né? Mas Deus faz do seu jeito, porque os pensamentos dele são superiores aos nossos, como está escrito. Que possamos crescer nessa graça e no conhecimento dessa graça, em nome de Jesus.